Capítulo 11. Na biblioteca, ninguém consegue ouvir você gritar. Quando saio do salão, começo a correr. Estou desesperada para ficar o mais longe possível de Jackson. Não faço ideia da direção para onde estou correndo, e acho que não importaria mesmo se eu soubesse. Especialmente quando não faço ideia de onde as coisas ficam neste lugar. Viro à esquerda no fim do corredor, andando puramente por instinto. Tudo por causa do meu completo desespero para estar em qualquer lugar que não seja aquela festa. Nem imagino o que eu possa ter feito para deixar Jackson tão irritado. Não faço ideia do motivo pelo qual ele age de maneira tão inconstante comigo. Já esbarrei nele 4 vezes desde que cheguei a este inferno congelado, e cada vez foi uma experiência diferente. Na primeira, ele agiu feito um babaca. Na segunda, me ignorou por completo. Foi intenso na terceira e furioso na quarta. O humor dele muda mais rápido do que o feed do Instagram da minha melhor amiga. Chego a outro corredor sem saída. Desta vez, viro à direita. Segundos depois, chego a uma escadaria, tão simples e despojada quanto a escadaria no saguão principal. É rebuscada e grandiosa. Subo um lance correndo e depois outro e mais outro, até chegar ao segundo andar. Lá, viro à direita mais uma vez e não paro de correr até o corredor terminar. Sinto também que estou sem fôlego e um pouco enjoada. Graças a essa maldita altitude com que aparentemente não vou me acostumar nunca. Paro um pouco para respirar. Então, o constrangimento, enfim, arrefece o suficiente para que o meu lado racional retome o controle. De repente, eu me sinto uma pateta por entrar em pânico e ainda mais por fugir de Jackson. Tudo por causa de uma mordida bizarra que ele deu num morango enquanto olhava para mim. No fundo, sei que é mais do que isso. Foi o olhar no rosto dele, a indolência daquela linguagem corporal, o foda-se tão óbvio em seus olhos, enquanto ele me encarava diretamente. Mas mesmo assim, fugir desse jeito agora me parece uma atitude absurda. Não é absurdo bastante para me fazer voltar até aquela festa incrivelmente desconfortável, mas é absurdo suficiente para fazer com que eu me sinta envergonhada pelas minhas ações. Quando me endireito e tento pensar no que vou fazer, voltar para o meu quarto para tomar mais um analgésico e depois dormir um pouco está no topo da lista. Percebo que estou diante da biblioteca da escola. Como nunca encontrei uma biblioteca de que não gostasse, não consigo resistir à tentação de abrir a porta e entrar. No momento em que faço isso, sou atingida por uma sensação muito estranha. Um pavor começa a se formar no meu estômago, e tudo o que existe dentro de mim começa a me deixar e tudo que existe dentro de mim começa a me dizer para dar meia volta, para sair por onde entrei. É a sensação mais estranha que já senti na vida. E por um segundo eu penso em ceder, mas já corri mais do que o suficiente para um único dia. Assim, ignoro a pressão nos meus pulmões e o jeito inquieto com o qual meu estômago se revira, e continuo andando até chegar ao balcão de registros. Ali, passo alguns minutos simplesmente parada, olhando o que há na biblioteca. Basta um segundo para que a sensação de pavor se dissipe e seja substituída por deslumbramento. Porque seja lá quem for que cuide desta biblioteca, com certeza é o meu tipo de pessoa. Em parte por causa da enorme quantidade de livros, dezenas de milhares, pelo menos enfileirados estante após estante. Mas há outras coisas também. Gárgulas empoleiradas em prateleiras, aqui e ali, olhando para baixo, como se estivessem vigiando os livros. Algumas dúzias de cristais cintilantes entremeados por fitas reluzentes penduradas no teto, em intervalos aparentemente irregulares. Todos os espaços abertos da sala foram transformados em alcovas de estudos, cheias de puffs e poltronas almofadadas, e até mesmo alguns sofás de couro já desgastado, deixados ali justamente como um cantinho de leitura. Mas a atração principal, a coisa que me deixa ansiosa para conhecer o bibliotecário, são os adesivos colados por toda parte. Nas paredes, nas estantes dos livros, nas mesas de trabalho, nas cadeiras e nos computadores, em todo lugar. Adesivos grandes, adesivos pequenos, adesivos engraçados, adesivos de incentivo, adesivos de marcas famosas, adesivos com emojis, adesivos sarcásticos. A lista fica cada vez maior, e um pedaço de mim quer circular por toda a biblioteca até poder ler ou ver cada um deles.
Mas há adesivos demais para uma única visita. Demais até mesmo para uma dúzia de visitas, para ser honesta. Assim, decido começar examinando os adesivos que encontro quando sigo as gárgulas. Porque, depois de ver o restante da biblioteca, não acredito nem por um segundo que estas estátuas tenham sido colocadas ao acaso. E isso significa que eu quero muito saber o que o bibliotecário quer que eu veja. Primeira gárgula. Uma escultura de aparência feroz, com asas de morcego e um rosnado furioso no rosto. Está montando guarda sobre um estante de livros de terror. A estante em si é toda decorada com adesivos dos caça-fantasmas, e não consigo evitar uma risada quando passo os dedos pelas lombadas de todo tipo de livro, de John Webster a Mary Shelley, de Edgar Allan Poe a Joe Will. O fato de haver uma homenagem especial a Victor Hugo deixa tudo ainda melhor, especialmente na colocação irônica de 3 exemplares de O Corcunda de Notre Dame, bem diante da linha de visão da gárgula. A segunda gárgula, uma criaturinha atarracada com os calcanhares apoiados sobre uma pilha de caveiras. Preside uma estante cheia de livros sobre anatomia humana. A estante de fantasia é repleta de livros com capas bonitas sobre dragões e bruxas. É o lar da terceira estátua de gárgula, com asas e garras grandes verdadeiramente fantásticas que se fecham ao redor do livro em miniatura que está lendo. Diferente das outras duas, que têm expressões ferozes, esta gárgula tem feições femininas e um ar de travessa, como se soubesse que vai ter problemas por continuar acordada, mesmo passada a hora de que vai de ir para a cama. Mas simplesmente não consigo deixar a história de lado. Decido naquele momento que ela é a minha gárgula favorita e pego um livro da prateleira para ler esta noite, caso não consiga dormir. E quase solto uma gargalhada ruidosa quando passo os dedos em um adesivo que diz: Não sou uma donzela em perigo, sou um dragão divertido. Continuo indo de estátua em estátua, de uma estante baixa sobre a arquitetura gótica até um enorme conjunto de prateleiras dedicadas a histórias de fantasmas. A biblioteca se estende cada vez mais, e quanto mais tempo passo por aqui, mais me convenço de que o bibliotecário-chefe deste lugar é a pessoa mais legal do mundo e que tem um gosto incrível para livros. Chego até o fim do corredor e dou a volta na última estante em busca da última gárgula. Eu a encontro e percebo que ela aponta diretamente para uma porta entreaberta. Há uma placa enorme pendurada nela que diz que os alunos só podem acessar essa sala se tiverem autorização. E isso, é claro, só serve para me deixar ainda mais curiosa, principalmente porque a luz está acesa e há uma música esquisita no ar. Tento identificá-la, mas conforme me aproximo, percebo que não é somente música. É um cântico que está sendo entoado em uma língua que não conheço e que com certeza não sou capaz de entender. No mesmo instante, minha curiosidade se transforma em empolgação. Quando eu estava pesquisando o Alasca, aprendi que há 20 línguas diferentes faladas pelos povos indígenas do estado. Começo a pensar se é isso que estou ouvindo. Espero que seja. Já faz algum tempo que venho querendo ouvir uma das línguas nativas, em especial porque muitas delas estão ameaçadas de extinção, incluindo 2 ou 3 que têm menos de 400 falantes no mundo todo. O fato de essas línguas indígenas estarem morrendo é uma das coisas mais tristes que já ouvi. Talvez com sorte eu possa resolver 2 problemas de uma só vez aqui. Posso conhecer a bibliotecária fascinante, que é responsável por este lugar, e também lhe pedir informações, já que a voz definitivamente é feminina, sobre alguma das línguas indígenas. Mesmo que eu consiga só uma dessas 2 coisas, a noite será bem melhor do que ficar em uma festa e ser o alvo dos olhares. Festa essa que, supostamente, devia ter sido oferecida para me dar boas-vindas. Mas quando me aproximo da porta, pronta para me apresentar, percebo que a pessoa que entoa aqueles cânticos não é a bibliotecária. É uma garota da minha idade, com cabelos longos, escuros e sedosos, e um dos rostos mais bonitos que eu já vi, talvez o mais bonito de todos. Ela está segurando um livro aberto, lendo o que explica os cânticos que ouvi. Sinto vontade de perguntar que língua é essa, já que não consigo enxergar a capa.
mas o jeito com que sua cabeça se ergue bruscamente quando passo pela porta deixa minha garganta seca. Quem quer que seja essa garota exibe uma expressão feroz. As bochechas estão enrubescidas e a boca está aberta para entoar os sons característicos da linguagem que fala. Ela se interrompe no meio de uma palavra, com um sentimento que parece ser pura fúria, ardendo naqueles olhos negros e tempestuosos.